Olha aqui, ó. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Percebeu aí? Né? Eu disse, vós sois deuses. Caramba, que heresia, Igor. Não, agora você já foi longe demais. Chega. Agora, né? Eu vou largar o seminário que não dá mais. Agora não dá mais, né? Que negócio é esse de vós sois deuses, né? Olha aí, gente. Que é ser Deus? A palavra Elohim, ela é uma palavra muito ampla. Ela não significa apenas Deus no sentido absoluto da palavra, tá? Ela também pode estar significando autoridade. Por exemplo, Deus fala assim para Moisés: eu te coloquei como Deus sobre Faraó. Elohim, né? Eu te coloquei como Deus sobre Faraó. Tem um texto em Juízes que ele fala assim: eu coloquei deuses para governarem, né? Para serem julgadores, juízes, deuses. Aí tem traduções que diz juízes. A nova versão internacional coloca deuses logo, não quer nem saber o preço da banana do abacaxi, coloca deuses, né? Então, o que significa essa palavra? Ela é ampla. Ela é ampla. Ela vai desde Deus mesmo, por exemplo, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Olha o Elohim ali, tá vendo? No princípio criou deuses, pluralidade de deuses, né? Bem lembrado, Fabrício. Essa palavra coloca deuses também, né? Para pequenos deuses, né? E também é utilizado para falsos deuses, né? Falsos deuses, falsos Elohims, né? Então, é uma palavra que ela é ampla. Ela não é utilizada unicamente para Deus. Ela pode ser utilizada também para os seus filhos. Olha o que diz o texto: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Agora, o fato da Bíblia dizer, né, e me chamar com essa nomenclatura, não significa que eu sou... Cara, eu sou Deus, meu irmão. Eu sou igual um titã. Eu sou o Poseidon. Né? Escolhe aí, eu sou, né, o Deus, né, do Hades. Eu sou o Hades agora. Não, não é isso, né? Deuses ali é no sentido de divinos. O próprio texto diz, né, filhos do Altíssimo. A Bíblia Defesa da Fé, infelizmente, né, dessa revista aqui, né, Defesa da Fé, ela vai dizer que Deus, nesse capítulo, ele está criticando, né, os judeus ali. Ele está criticando os judeus. Eu não concordo com essa explicação. Eu não concordo com essa explicação. Por quê? Ainda que haja uma crítica ali, que existe uma crítica sim, se você for ler os textos, você vai ver uma crítica ali. Qual é a crítica? Que o pessoal está vendo pessoas passando fome, eles não estão fazendo nada, estão de braços cruzados, né? Ele está dizendo, ó, vós sois deuses, vocês são filhos do Altíssimo, mas como homem morrereis. Né? Ele tá dizendo uma verdade, mas está fazendo uma acusação ali, ó. Vocês são isso aqui mesmo, mas como homem morrereis. Agora, se esse texto estivesse em tom de negação, como a própria Bíblia deles dizem, né? Que eles fazem essa afirmação, só que eu não concordo com essa afirmação, porque eu li o texto, a Bíblia é essa aqui, ó. Se você for comprar essa Bíblia aqui, ó, você preste atenção em alguns comentários, tá? Não são todos os comentários que estão ali em perfeita harmonia, tá? Tem muita coisa ali que, né?
Então, esses autores aqui, eles vão dizer, né? Não. Ali é uma crítica. Em hipótese alguma, ele está chamando eles de deuses. O texto está chamando eles de deuses. Vós sois. E vocês também são filhos do Altíssimo. Né? Se esse texto fosse um texto dizendo, ó, vocês são deuses no sentido de falsos deuses, Jesus jamais iria usar esse texto ao seu favor. Como é que Jesus vai usar um texto que o próprio Deus está desqualificando aqueles homens para provar que ele é Deus? Está errado. Aí não vale. Eu vou pegar um texto onde Jesus está falando, vocês são falsos deuses. Está vendo? Ó, Jesus é Deus. Está dizendo que eles são falsos deuses, então Jesus é Deus. Não tem lógica isso. Então Jesus pegou um texto aonde o próprio Deus chama o povo de Israel de deuses para justificar isso daqui, ó. João 10, 33, 36, ó. Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Tá vendo? Ó, sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo? Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Tá vendo? Ó, Jesus pegou aquele texto e usou aquele texto para sua defesa. Então, ele não pode pegar um texto que está usando ali para falsificação de deuses, né? Para se justificar. É ilógico isso. Então, o que ele vai dizer? Olha, eu vou pegar um texto onde a própria Bíblia chama vocês de deuses para dizer que eu também posso ser chamado de Deus. Se vocês podem, eu muito mais eu. Muito mais eu. Se vocês podem ser chamados, que dirá eu? Né? Que sou o próprio Deus encarnado. Né? Aí ele vai dizer assim, ó. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, tá vendo aí, ó? Eles receberam a palavra de Deus, né? E por causa de terem recebido a palavra de Deus, eles foram coparticipantes da natureza divina. Vós sois deuses. A palavra de Cristo habitou neles. E por causa disso, eles foram coparticipantes da natureza divina. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Olha aí, a Escritura não pode falhar. Não pode. Se chamou eles de deuses, é porque realmente eles eram. Mas não era porque eles se intitularam deuses ou eles eram falsos deuses. Eles foram chamados de deuses porque a palavra de Deus foi dirigida a eles. Entrou neles. E aí Jesus complementa. Então, daquele a quem o Pai santificou como? Pela palavra, claro. Santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Tá vendo? Que Jesus, ele não faz separação. Para ele, chamar de deuses e chamar de filhos do Altíssimo ou chamar de filhos de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para ele, dá na mesma. Se eu chamar Assembleia dos Deuses, né? Vamos formar aqui uma denominação. Tem a Assembleia de Deus, eu vou fazer aqui, né? Assembleia dos Deuses. Né? Assembleia dos Deuses, né? E aí? Então, ó, se tem Assembleia de Deus, é porque ali se reúnem deuses. Deuses porque são todos filhos do Altíssimo. Agora, é lícito eu chegar e ficar falando isso? Não. Por quê? Porque nem todo mundo está apto para ouvir essa palavra. Né? Nem todo mundo está apto a ouvir isso. Né? A ouvir essas expressões que não é nova. Já está lá, né, na Bíblia. E a Escritura não pode falhar. Se a Escritura chama de Deus a quem a palavra foi dirigida, a palavra não foi dirigida para nós também? A palavra não entrou em nós? Muito mais nós. Né? Então, ser chamado de deuses
deuses é sinônimo de filhos do Altíssimo. Não tem aí uma separação. É a mesma coisa. Por quê? Filho de peixe, peixinho é, né? Filho de Deus, né? Deuses são, tá? Agora, deuses não no sentido absoluto da palavra, mas no sentido de filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Gente, não precisa ir muito longe, não. A gente lê um texto e a gente não repara no que está nesse texto. Você quer ver? Lá em Efésios capítulo 5 fala assim, ó. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério. Me refiro a Cristo e à igreja. Ora, bolas, se eu irei me tornar uma só carne com Jesus, eu farei parte da mesma essência que ele. É a mesma essência. É a mesma essência que ele. A mulher não tem a mesma essência do marido? Qual é a diferença da mulher para o marido? É que um é a cabeça, um é a autoridade, mas é a mesma essência. Então, eu tenho e terei, ainda mais na plenitude, toda a essência do filho. Porque eu serei uma só carne com ele. E não serão dois, mas um só. Nossa, realmente é grande esse mistério. Serão um só. Agora, como Jesus ele é o cabeça, ele vai ser uma autoridade maior do que nós, porque nele está os 5 atributos exclusivos da divindade. Exclusivos da divindade. Certo? Aqueles que não se disciplinam na santidade são chamados de bastardos e não mais filhos. Perfeito. Isso aí, Ramon. Ramon tem na área. Né? Olha aí, ó, João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Tá vendo? Ó? Uma integração no Espírito, tá vendo? Também sejam eles em nós. Ó, então vai haver mais uma integração aí, ó. Agora não será mais o Pai e o Filho apenas. É o Pai, o Filho e os filhos do Altíssimo. Eles sejam em nós. Que maravilha! Para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. É o Pai no Filho, o Filho no Pai e todos nós neles. Uma perfeita unidade. Assim, todos serão um. Todos serão um. Né? Um só. Jesus não falou e o Pai somos um? Ok. Nós também seremos. Aliás, esse texto aí de João 10, 33, ele é o contexto de João 10, 30. Porque é em João 10, 30 que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quando ele fala isso, os fariseus, vou rasgar minhas vestes, né? Como tu sendo homem, né? Te fazes Deus a ti mesmo. Olha aí, ó. Como tu sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Então, ser um com o Pai implica em ser filho de Deus, que implica a ser deuses. Esse é o contexto. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Pera aí. Se você está falando que você é um com o Pai, então você está fazendo Deus a ti mesmo? Aí Jesus, sim, eu estou me fazendo Deus a mim mesmo, porque as Escrituras chamam vocês de deuses, que dirá eu. Então, se as Escrituras chamam vocês de Deus, e eu também me chamo de Deus, eu não posso me considerar filho de Deus? Ou seja, deuses, filhos de Deus, e ser um com o Pai é tudo a mesma coisa. Então, para que eles sejam um, ou seja, para que eles sejam filhos do Altíssimo, para que eles sejam deuses, é tudo a mesma coisa. É uma integração de corpo.
o Filho no Pai, perdão, ordem, né? Crescente. O Pai no Filho e o Filho nos filhos, e todos integrados nesse Espírito, sendo um só. Compreendeu? Ficou bom aí? Aí sim, né? Aí seria uma trindade, né? O Pai, o Filho e a noiva, né? Uma trindade. Só não considero trindade porque nós não seremos onipotentes, né? Não seremos pré-cientes, nem não seremos eternos, né? Seremos eternos daqui para lá, mas não temos uma pré-existência como o Filho tem, né? Então, nesse sentido, também seria uma trindade, mas uma trindade não no sentido em que nós conhecemos hoje, né? 3 pessoas e um Deus, não. Mas seria uma trindade de triunidade, né? Três pessoas que formam uma perfeita unidade. Que não são 3 pessoas, né? 2 pessoas e mais a igreja, que forma uma perfeita unidade. Não seria uma trindade, mas uma triunidade, né? Uma triunidade. Aí seria, porque nós nos casaremos com Jesus, né? E seremos um com ele, perfeito? E não serão 2 só, mas um, né? E não serão 2, mas um só. Ok? Deixa eu ver aqui.